18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você sempre aí no melhor Mix do Brasil. Boa noite, equipe. 18 horas. Boa noite, Rádio Mix. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite para você, Carlão, certo. E boa noite. Obrigada pela companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Tá valendo, hein, Karime? A participação do nosso querido ouvinte no WhatsApp 994887592. Participe você também. Exatamente. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente conversa, que a gente aborda aqui no 18 horas. Vale também a sua participação para quem nos assiste ao vivo no YouTube. 6 e 2, você no melhor Mix do Brasil. Mix. A gente começa 18 horas com os destaques do dia. Um scanner é a aposta do governo federal no combate ao garimpo ilegal na Amazônia. Depois de muitas críticas, o governo federal anuncia que vai corrigir a tabela de isenção do imposto de renda. Polícia Federal prende mais um investigado de participar na maior apreensão de ouro da história do Amazonas. Ministério Público Federal do Amazonas investiga venda de mercúrio líquido em site da internet. Olha lá, 6 e 3, você no melhor Mix do Brasil. Esses e outros assuntos, hein? Os destaques desta terça-feira, 23 de fevereiro de 2024, você vai conferir agora. Vamos juntos aqui no melhor Mix do Brasil em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha aí, em Manaus foi a cidade com o maior número de desastres naturais registrados em 2023. A capital amazonense também ocupou a terceira posição na lista de municípios com maior número de alertas para desastres. Bom, Carlão, Manaus teve 23 desastres naturais em 2023 e liderou o ranking nacional. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais. A repórter Nathalie Moraes, ela tem mais informações a respeito desse levantamento. Está aqui ao vivo e conta mais pra gente. Boa noite, Nathalie. Então, a gente sabe por que acontecem tantos desastres aqui em Manaus? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, a gente pode dizer, né, que não só Manaus, mas a nossa região amazônica, a gente apresenta aí uma diferença climática do restante do Brasil. Aqui ou é sol, né? Mas a gente costuma... ou é sol com chuva, ou é sol sem chuva. Mas assim, né? A gente sabe que além desse calorão intenso, a gente acabou de sair aí da maior seca registrada na nossa história. A gente também sofre com chuvas intensas. E essas chuvas, esse período de inverno amazônico, no qual a gente está vivendo agora, traz aí alguns transtornos, se a gente pode dizer assim. E aí, no ano passado, né, em 2023, a gente ficou no topo dessa lista. Isso foram alagamentos, deslizamentos de terra, né? A gente passou aí a gente passa todos os anos, né, pelo período de cheia e também pelo período de seca. São os desastres naturais que já são comuns aqui para nossa região. E aí, como você bem disse, Manaus lidera o ranking, né, das cidades aí com o maior número de desastres naturais. A nossa capital também ocupa a terceira posição na lista de municípios com maior número de alerta para possíveis desastres. A gente sabe, Karime e Carlão e ouvintes do 18 horas, a nossa capital é hoje uma das principais capitais do Brasil com maior número de pessoas que vivem aí em situação de risco, em situação de alerta. Só na região norte da nossa capital, por exemplo, um bairro como a Cidade de Deus, são mais de 570 áreas mapeadas como áreas de risco. São áreas, né, onde as pessoas vivem ali que podem sofrer aí com alguns desses desastres ocasionados aí por esses fenômenos, né, de chuva, seca. Muitas daquelas pessoas que moram ali naquelas áreas de barranco mesmo, que podem sofrer aí com o deslizamento de terra. Esses dados, eles foram divulgados pelo Centro
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, né? E mostraram que a nossa capital registrou aí no ano passado 23 desastres naturais. Aí desses casos registrados, a gente pode destacar aí, por exemplo, que em março do ano passado, mais precisamente no dia 14 de março, 8 pessoas morreram depois de um deslizamento de terra lá na comunidade Pingo d'Água, na zona leste aqui de Manaus. Esse é só um exemplo, né, desses 23 desastres naturais que nós registramos ao longo do ano. A gente virou, inclusive, né, o ano de 2024, a nossa capital, por mais que a gente já esteja aí passando por esse período de inverno amazônico, a gente já esteja registrando muita chuva, com bastante frequência, inclusive, Manaus segue em situação de emergência por conta da seca histórica, né? Esse daí também. Sim, ainda os 62 municípios, ou seja, todas as cidades do estado do Amazonas seguem em emergência, em situação de emergência, segundo os boletins da Defesa Civil, né? Não normalizou, porque é um dado, né? Essa situação de emergência segue por um período e ainda está nesse período, não é? Exatamente, né? O estado decretou em novembro do ano passado 180 dias em situação de emergência, né? E aí, segundo o governo, a gente segue ainda nesse período, mas eles alegam que, né, vem fazendo reuniões com os municípios para tentar entender como é que tá cada situação, cada capital. A gente sabe que aqui na nossa capital, Manaus, né, a situação já melhorou bastante, mas em todo o Brasil, né, o Brasil bateu o recorde de ocorrência de desastres hidrológicos e geológicos no ano passado. Então essa não é uma situação única e exclusiva aqui da nossa região. Os fenômenos climáticos, né, estão acontecendo em todo o Brasil. A gente tem acompanhado no noticiário aí nos últimos dias, né, essa chuva intensa no sudeste do Brasil, que inclusive tem registrado vítimas, inclusive. De janeiro a dezembro do ano passado, foram 1.161 desastres naturais em todo o Brasil. Em média, né, o país registrou aí pelo menos 3 desastres naturais por dia. Manaus ocupa aí o primeiro lugar no ranking, né, com 23 registros, seguida aí da cidade de São Paulo com 22 registros, Petrópolis no Rio de Janeiro, né, com 18 registros, e encerrando a nossa lista, a cidade de Brusque em Santa Catarina com 14 registros de desastres naturais. Lembrando, né, Karime e Carlão, que a orientação da Defesa Civil é que em qualquer situação de emergência, ligue ali para o 199, acione a Defesa Civil ou 193, que é o Corpo de Bombeiros, que eles vão saber lhe orientar da melhor forma possível para você lidar com esse tipo de situação. Karime e Carlão, boa noite. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. Boa noite, Nathalie. 6:09, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, hoje teve a operação da Polícia Federal em Manaus e foi para prender um terceiro investigado na ação que resultou na apreensão de 47 quilos de ouro em Manaus no mês passado, isso, Karime. Inclusive, Carlão, essa foi considerada aí pela Polícia Federal a maior apreensão de ouro da história do Amazonas. E hoje, além do mandado de prisão, foram cumpridas 3 ordens judiciais de busca e apreensão. E quem tem mais informações a respeito desta operação da policial é o repórter André Meirelles, que também está ao vivo aqui com a gente e traz mais detalhes. André, boa noite. Então, a Polícia Federal não divulgou o nome dos alvos da ação de hoje, não é isso? Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, né, daqui da 100.7 Mix, e também você que nos acompanha através do YouTube. Olha, Karine, nomes não foram divulgados, mas aí, durante essa operação, né, que aconteceu hoje, também vem acontecendo desde o ano passado, da Polícia Federal aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus, não foram divulgados os nomes, mas aí o total divulgado aí do balanço, 6 presos até o momento, sendo que 3, segundo a Polícia Federal, são integrantes do Comando Vermelho, né? Eles foram presos durante essa operação que a Polícia Federal faz contra crimes de usurpação de patrimônio da União, organização criminosa e falsidade ideológica. No caso, hoje foi cumprido um mandado de prisão temporária e 3 ordens judiciais de busca e apreensão. As investigações, elas tiveram início em dezembro agora do ano passado, né? A partir da prisão em flagrante de 2
suspeitos aqui na cidade de Manaus, enquanto transportavam aproximadamente 47 quilos de ouro em forma de barra em 2 malas. Durante o transporte dessas cargas, o veículo ele foi abordado ali por outros 2 veículos que tentaram roubar a carga e estava avaliada aí num valor de 14 milhões e 100 mil reais, né? Vamos acompanhar a fala do delegado regional de Polícia Judiciária, Domingos Sávio Pison, ele que traz mais detalhes aí sobre como funcionou essa operação desde o ano passado e também a de hoje aí da terceira fase. Vamos acompanhar. Então, daí, desde dezembro, algumas diligências investigativas foram levadas a efeito e, na data de hoje, culminou com uma fase mais ostensiva, em que uma pessoa foi presa temporariamente e foram cumpridos mandados de busca e apreensão também. As investigações irão continuar, né? É uma quantidade de ouro expressiva. Esse ouro totaliza uma quantia aproximadamente de 14 milhões de reais. Então, as investigações continuam para justamente tentarmos identificar o real proprietário deste ouro e a destinação do mesmo. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes aqui do 18 horas, a gente ouviu a fala do delegado regional de Polícia Judiciária, o Sávio Pison. Ele estava falando aí sobre a operação Pronta Resposta, que ocorreu durante todo o mês de dezembro, isso em 3 etapas, né? A primeira aconteceu com o cumprimento de 2 mandados de prisão e 4 mandados de busca e apreensão. A segunda etapa foi mais um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão. E a terceira e até então última etapa ocorreu hoje, né? Inclusive o delegado Adriano Sombra, que também é delegado da Polícia Federal, fala aí sobre a prisão desses suspeitos. Vamos conferir. E o objetivo até esse momento a gente conseguiu já realizar a prisão de 6 pessoas que foram encontradas, que foram identificadas como partícipes, sejam partícipes diretos, sejam como auxiliares desse intento criminoso. É importante a gente ressaltar que essa aqui, até o momento, é a maior apreensão de ouro já realizada aqui no Amazonas. É uma apreensão substancial e a gente sabe que não é a única, que existiram diversas outras nesse sentido. É importante a gente dar continuidade para identificar quanto mais, quem seriam as pessoas que receberiam esse ouro constantemente, quem seriam essas pessoas que seriam os beneficiários e o destinatário dessa ocorrência. Nós temos informações que ele é ligado ao Comando Vermelho e ele já foi preso em Roraima, né? A pessoa foi presa hoje. 18 horas. Karime e Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do delegado da Polícia Federal, Adriano Sombra, falando aí sobre a continuação, a prisão, na verdade, desses 6 suspeitos. E a gente vai ouvir agora a fala do delegado também da Polícia Federal, o Jonatas Simas de Lima, ele que vai falar pra gente o que acontece agora com esses presos a partir de agora. Vamos conferir. É importante a gente salientar que são 15 milhões em ouro, né, um valor expressivo. Hoje nós sabemos que existem integrantes do Comando Vermelho, né, que nós prendemos 6 pessoas e pelo menos 3 já estão identificadas como integrantes do Comando Vermelho. As investigações vão continuar. A penalidade são vários crimes. Tem a usurpação dos bens da União, que é dos primeiros indivíduos que estavam dirigindo o Gol, né? Sabe o tempo? Não me recordo no momento. Acho que é uma pena relativamente baixa, até 3 anos de prisão, alguma coisa nesse sentido. Existe o roubo, que é o latrocínio, que é a pena mais grave, onde eles tentaram roubar e vitimaram os 2 elementos que estavam usurpando os bens da União. Esse é o latrocínio, são apenas mais grave, né? Pode chegar a 30 anos de prisão e nós estamos diante também hoje, muito provavelmente, de um favorecimento real, porque o indivíduo de hoje, ele escondeu o carro por aproximadamente 20 dias. Então, é possível que ele tenha recebido o pagamento através de uma moto para esconder esse carro e outros desdobramentos acontecerão. 18 horas. Karime e Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu a fala aí do delegado Jonatas Simas, do delegado da Polícia Federal, inclusive falou aí que a operação vai continuar e outras operações, né? Para identificar aí outros suspeitos, talvez envolvidos também nessa operação que aconteceu hoje, na ação da Polícia Federal, que resultou na apreensão aí de 47 quilos de ouro aqui em Manaus e que no total aí já foram 6 pessoas presas, né? Durante a operação Pronta Resposta, inclusive que aconteceu
aconteceu hoje aqui e é considerada, né, a maior apreensão de ouro da história do Amazonas, que acontece aí desde dezembro de 2023, Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Ok, boa noite, André. 6h15, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Para combater a extração ilegal de ouro na Amazônia, o governo do Brasil vai comprar scanner que identifica a origem do ouro. Pois é, e as entidades que representam aí 63 povos originários consideram que a identificação da origem do ouro é importante sim, mas não necessariamente inibe o garimpo ilegal. Quem explica melhor essa história pra gente é o Odinei Araújo. A Polícia Federal vai receber uma verba milionária através do Fundo Amazônia para comprar um scanner que identifica a origem do ouro para auxiliar no combate à extração ilegal do minério no país, principalmente em terras indígenas na região amazônica. A informação veio de uma entrevista do diretor de Meio Ambiente e Amazônia da Polícia Federal, Humberto Freire, à agência de notícias britânicas Reuters. A compra do equipamento vem no momento em que o território Yanomami, uma área do tamanho de Portugal rica no minério, está sendo novamente ocupada por garimpeiros ilegais, o que tem levado a uma grave crise humanitária para os indígenas. Para a coordenadora da APIAN, a Articulação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas, Mariazinha Baré, a identificação da origem do ouro é importante, mas não necessariamente inibe a prática criminosa dos garimpeiros. Infelizmente, né? Ela não é suficiente para isso. A gente entende que ações mais enérgicas e concretas por parte do governo para impedir para impedir o garimpo ilegal, ela sim impede que criminosos, né, continuem adentrando os territórios, por exemplo, indígenas, como Yanomami, né? Mesmo a ação que o governo federal fez no ano passado na terra indígena Yanomami conseguiu resolver o problema, tanto que os garimpeiros voltaram. Por isso, Mariazinha Baré, coordenadora da entidade, que representa 63 povos originários, pede ações concretas e permanentes dentro dos territórios indígenas. De fato, o governo esteja presente dentro dos territórios, né? Repense estratégias de fiscalização e vigilância constante dentro dos territórios. Porque uma vez que o governo faz as ações e não permanece nos territórios, é muito lógico que os criminosos retornam com mais forças e retornam inclusive criminalizando e assassinando as lideranças, né, que estão à frente denunciando esses crimes. Mariazinha Baré também pede que as pesquisas de lavras próximas às terras indígenas sejam fiscalizadas de fato. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h19. E depois de receber muitas críticas, o presidente Lula voltou atrás e decidiu aumentar a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos. A tabela de isenção deve ser revista. E quem tem mais detalhes a respeito desse assunto é o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, seja bem-vindo, bom te ver. Chega mais, Cadu. Então, Cadu. É possível corrigir aí que essa correção da tabela do imposto de renda ainda seja válida para esse ano, para o ano fiscal de 2024, não, ano fiscal de 2023, né? Mas ainda é válida, a gente ainda vai conseguir fazer a declaração com isso já ajustado? Boa noite, Karime e Carlão, boa noite, ouvintes. Karime, o governo federal finalmente acordou para o problema e resolveu se pronunciar, né? Hoje o presidente Lula, em uma entrevista numa rádio lá da Bahia, ele disse que o Ministério da Fazenda vai fazer o ajuste da tabela do imposto de renda, segundo ele, ainda este ano, viu? Para evitar que as pessoas que recebem 2 salários mínimos tenham a dedução do imposto de renda no contra-cheque. E o presidente Lula assegurou, Karime, que a isenção permanece, o imposto de renda não vai ser cobrado. E disse que o compromisso dele, feito em campanha, de isentar os trabalhadores que ganham até R$5 mil de salário, se mantém. Eu trouxe aí um trecho da fala do presidente Lula nessa entrevista aí pra gente ouvir, falando sobre esse assunto. Vamos ouvir.
a gente resolveu desonerar as pessoas que ganhavam até R$ 2.640 com o reajuste do salário mínimo. As pessoas que ganham no mínimo parece que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão, porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha 10, 2 mil não pague imposto de renda. E você sabe que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato isentando todas as pessoas que ganham até R$5.000. É um compromisso de campanha, mas sobretudo é um compromisso de muita sinceridade. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda e quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes, eles são difíceis porque nós precisamos saber, na hora que a gente abre mão de um dinheiro, a gente tem que saber de onde vai pegar o dinheiro, e nós vamos fazer tudo que nós prometemos porque é bom para o Brasil, é bom para o povo brasileiro. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito dessa revisão aí dos isentos para pagar imposto de renda. Cadu, bem que você estava otimista, né, semana passada a respeito do assunto. Porque não fazia sentido, eu sempre disse verdade. Isso, né? Tava na cara que era um vacilo do governo, viu? Era um vacilo, a gente tem sempre que pegar no pé quando o governo vacila, porque não tava alinhado esse negócio aí, não. Agora, Karime, para quem não acompanhou essa história, essa polêmica, então a gente vai recapitular. Em maio do ano passado, o governo Lula ampliou a faixa de isenção do imposto de renda de R$ 1.904 para 2.112, na verdade. Só que para isentar os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos, o governo publicou uma medida provisória garantindo um desconto de R$ 528 na fonte. E aí, somando 2.112 mais 528 dá 2.640, exatamente 2 salários mínimos no valor do ano passado. Ou seja, essa fórmula garantiu a isenção do imposto de renda aos trabalhadores que recebem 2.640 de salário. Acontece, Karime, que tudo isso foi uma costura na tabela do imposto de renda, foi um remendo, não se tratava de uma correção. A gente sabe que os auditores fiscais vêm brigando, e nós, né, todos nós estamos brigando aí pela correção da tabela do imposto de renda. E aí que o problema apareceu esse ano. O governo reajustou o salário mínimo para R$ 1.412, vezes 2 dá 2.824, mas não fez o ajuste na tabela do imposto de renda para acompanhar essa mudança. Então, essas duas políticas públicas, salário mínimo, isenção do imposto de renda, não se conversaram. Então foi um erro crasso da parte do Ministério da Fazenda. Tudo indica, Karime e Carlão, que o governo foi pego de surpresa nessa história, viu? Quem fez o alerta foi a Unafisco, a gente contou essa história também, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. O ministro Fernando Haddad, ele disse que vai apresentar a tabela com a correção, mas antes disso, ele está analisando qual vai ser o impacto dessa renúncia fiscal. Já deveria estar sabendo, né? Poxa. Diz que até o final... Tô falando que ele foi né? Tá muito capenga, você fala, o pessoal tá fazendo dever de casa, essa equipe aí, não tá sabendo calcular. Vamos lá. Um corredor não conversou com o outro, né? Diz que até o fim de janeiro sai um resultado, né? Agora o ministro Fernando Haddad, ele que vem lutando aí pelo déficit zero, foi, como eu disse, né? Parece que ele foi pego de calça curta e agora vai ter que rebolar de novo por causa desse erro de cálculo do governo, porque é um erro de cálculo do governo, mas pelo menos estamos apalavrados aí por parte do presidente Lula. Temos aí a palavra dele. Esperamos que pelo menos esse ano todo, né? Que ninguém seja pego de surpresa, pelo menos em fevereiro ou março, que haja o desconto do imposto de renda. Vamos continuar acompanhando. Karime e Carlão. Beleza, Cadu, olha só, o deputado federal Silas Câmara, aqui do Amazonas, né? Ele deixou o comando da Frente Parlamentar Evangélica. Será que isso é consequência, tem a ver, efeito colateral aí do processo de cassação do mandato contra ele, que tá aí na Berlinda, Cadu? Não, Carlão, não tem a ver, mas faz parte do inferno astral que o Silas está vivendo. Tá no bolo. O homem tá fritando, tá enfrentando uma fase muito complicada da vida dele.
Eu não lembro de uma fase tão difícil desde quando eu comecei a acompanhar a rotina, a imprensa, cobrir reportagens desde cedo. Já tenho 20 anos de repórter e nunca vi Silas numa situação tão difícil como ele está hoje. É já, né? Bronca. Mas, né, Cadu? Parecida. Mas são muitas broncas ao mesmo tempo, né? Problema familiar, problema político, né? Judicial, enfim, né? Mas sobre essa questão da Frente Parlamentar Evangélica, Carlão, existe um acordo entre ele e o deputado federal Eli Borges, que é do estado do Tocantins, para dividir a liderança dessa Frente Parlamentar Evangélica. A bancada evangélica, Carlão, é uma das maiores, mais atuantes e também as mais influentes do Congresso Nacional, viu? São quase 300 parlamentares. O acordo é o seguinte: o mandato de um presidente dessa frente parlamentar é de 2 anos. E como o Silas e o Eli Borges ficaram empatados nessa eleição interna, ficou decidido que o Eli Borges vai presidir durante o primeiro semestre de cada ano e Silas Câmara vai presidir no segundo semestre de cada ano. Então, começa agora a gestão de Eli Borges. E a última ação de Silas Câmara foi na semana passada, como líder da bancada evangélica, naquela reunião com representantes do governo para discutir uma saída amigável diante do fim da isenção tributária no contra-cheque dos pastores, dos bispos, das igrejas evangélicas. A situação está muito tensa, né? Essa reunião não saiu como era esperado pelos parlamentares evangélicos. A equipe do governo foi bastante firme, foi intransigente nessa conversa e ficou acertado somente que vai criar um grupo de trabalho para discutir essa situação, que para a Receita Federal e para a AGU, a Advocacia Geral da União, está resolvido. Não vai rolar mais isenção, viu? E aí, o Silas Câmara foi bastante cobrado pelos colegas pela falta de firmeza, né? Mas ele não pode apertar tanto o governo assim, viu? Porque ele está brigando pela sobrevivência, né? Essa semana, o TRE do Amazonas vai julgar o processo de cassação do mandato dele, pela votação que está agora, ele está perdendo, a menos que haja uma mudança do voto por parte de alguns magistrados. Então a situação dele é muito complicada e repercute aqui em Brasília. Ao longo do julgamento, ele vem buscando apoios, inclusive ele publicou nas redes sociais fotos com Flávio Dino, né, que é o futuro ministro do STF. Ou seja, ele está correndo atrás de sobreviver. Então, ele foi colocado nessa situação que foi muito difícil para tentar negociar em nome de parlamentares evangélicos que são muito vorazes em cima do presidente Lula. Então, ele não apertou como deveria. Então, ele está numa situação muito difícil nessa parte política. Ele sai de cena agora da frente parlamentar, com certeza, para cuidar um pouco também da situação jurídica que ele está vivendo no TRE. E agora, ele também está enfrentando o problema familiar por parte da família, envolvendo os netos dele, as netas dele, foi a família dele, a esposa, que foram acusados aí de cárcere privado, de sequestro, enfim, pela própria filha. Enfim, tem uma série de situações que Silas Câmara está enfrentando e que agora ele sai de cena um pouco para colocar o Eli Borges. Vamos continuar acompanhando, porque o resultado desse julgamento pode sair ainda essa semana, né? Mas não quer dizer que Silas está de todo perdido. A gente sabe que ele, como diz a Cynthia Blink, ele é um Highlander. Né? Ele é um Highlander, ele pode sobreviver. Então, vamos seguir acompanhando, Carlão e Karime. Cadu, então traz pra gente outros destaques, as rapidinhas do dia. Bora de rapidinha, Karime, Carlão. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral começou a discutir as eleições municipais desse ano. Aconteceu aqui em Brasília uma audiência pública para discutir o tema. Várias nuances, várias situações. Ao todo, o TSE recebeu quase 1.000 propostas de aperfeiçoamento das resoluções que tratam das eleições desse ano. Mas essas resoluções são minutas, ainda estão sendo elaboradas. Então, o TSE estava aguardando essas sugestões vindas da sociedade para poder escrever, finalizar o texto dessas resoluções. Sobre as regras que tratam das fake news e também sobre a inteligência artificial, esse assunto vai ser discutido na quinta-feira. Então, de que forma o TSE pretende lidar com essas duas realidades que vão vir muito fortes esse ano? Então, esse é um assunto muito aguardado, mas que esses dois temas foram transferidos para quinta-feira. E está todo mundo aguardando, né? Quais serão as regras que o TSE vai impor diante do crescimento da inteligência artificial
principalmente durante as eleições. E também hoje, Karine e Carlão, de Flávio Dino e Ricardo Lewandowski se reuniram agora à tarde para discutir a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Flávio Dino disse que o Ministério já enviou para a Casa Civil uma proposta de criação do Conselho Nacional das Polícias e também da Corregedoria Nacional das Polícias. A ideia é que esses dois setores nacionais possam coordenar as polícias e também as corregedorias a nível nacional, fazer um trabalho mais amplo, unificando todos os estados. Esse assunto já está na mão da Casa Civil e ele pede que Ricardo Lewandowski toque esse projeto. Então foi uma reunião para fazer o afinamento desse processo de transição no Ministério. Tá ótimo, Eu volto Cadu. com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, 6h30. 18 horas. Aí, querido ouvinte, valendo a sua participação sempre aqui conosco, hein? Nosso WhatsApp à sua disposição é o 994887592. Participe você também. Tem alguém aí na linha, Karine? Carlão, tem mensagem sim Olha do aí. nosso WhatsApp do Marcelo Nogueira de Flores. Ele disse o seguinte: passando para mandar um abraço para a Karine e o Carlão. Olá. E para todos os ouvintes da Mix. Tô ligado no 18 horas. Valeuzaço, Marcelo Nogueira. Valeu, Marcelo Nogueira. Então tá aí, ó. Nosso WhatsApp é o 994887592. Mix. Bacana, hein? Continue ligado em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Verão amazônico. O estado entra em alerta para síndromes gripais. Detalhes já aqui no 18 horas. 18 horas. E agora o que? Nós vamos conferir tempo e temperatura. A previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quarta-feira. Tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens na parte da manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista de 25 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 58% e 94%. Olha lá, o nosso Rio Negro subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje, elevando a marca no Porto de Manaus para 20 metros e 65 centímetros acima do nível do mar. Mix. 6h32, o Amazonas está em alerta, hein, para as síndromes gripais que nesse período de chuva costumam lotar os postos e hospitais. Não é brincadeira não, viu, Carlão? Sério? Manaus também vem registrando aumento nos casos de dengue. Foram 574 casos suspeitos nos últimos 7 dias. Desse total, 82 foram confirmados. Por isso, todo cuidado é pouco nesse período chuvoso, como explica a repórter Nathalie Moraes. As síndromes gripais, popularmente conhecidas como viroses, são doenças presentes durante todo o ano na vida dos amazonenses. Mas nesse início de ano, acende um alerta entre os profissionais de saúde. As chamadas arboviroses têm sido mais comuns, como explica o médico infectologista Marcelo Cordeiro. Sim, as arboviroses, elas são mais comuns nessa época do ano. O paciente apresentar sinais e sintomas bastante inespecíficos, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas, pode ter dor nos olhos, pode ter manchas no corpo. Daí é muito importante, diante de um quadro febril, procurar a unidade de saúde mais próxima para que o profissional de saúde possa avaliar e estabelecer qual o provável diagnóstico daquela pessoa. Nesse período, o público mais vulnerável são os idosos e também as nossas crianças. A Covid-19 também está no seu período sazonal, assim como as outras síndromes gripais. Neste caso, a vacina tem sido a melhor forma de prevenir o aumento dos casos, como afirma o especialista. Em relação à Covid, os dados da Fundação de Vigilância e Saúde apontam que um grande crescimento, agora no mês de janeiro, a gente observa essa sazonalidade de Covid e de outras doenças respiratórias nessa época do ano. Isso porque, com períodos das chuvas, as pessoas tendem a aglomerar mais. E aí, a ocorrência de Covid acomete todas as faixas etárias, quer seja crianças, adultos, idosos, e é extremamente importante
importante estar com o calendário de vacinação em dia. Lembrando que a vacina contra a Covid-19 está disponível em 126 salas de imunização em toda a nossa capital. É só você acessar o site imuniza.manaus.am.gov.br e conferir a unidade mais próxima da sua casa. Além dos casos de Covid, Manaus também vem registrando uma alta nos casos de dengue. Foram 574 casos suspeitos nos últimos 7 dias. Desse total, 82 foram confirmados, segundo dados do Boletim Epidemiológico de Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde. Também foram notificados 4 casos de Zika e 4 de chikungunya. O boletim também registrou 46 novos casos de Oropouche. O secretário de Saúde do Estado, Anouar Samad, reforçou sobre os cuidados e também falou sobre a importância da vacinação em meio a essa crescente no número de casos de arbovirose. Nós temos um aumento muito grande das doenças virais. Alguns estados estão montando, inclusive, tendas de atendimento. Tem cidades que já montaram 12, 15 tendas de atendimento, justamente porque os hospitais e pronto atendimento estão superlotados. Então é muito importante que a população nos ajude, principalmente com gripe. Nós temos vacina, todos os municípios têm vacina disponível. Então, por favor, vacinem-se contra a gripe. Covid, nós também temos vacina em todos os municípios. Por favor, procurem a sala de vacinação do seu município e faça a vacina. E a dengue está aumentando muito em todo o país os casos de dengue. Então é muito importante que vocês verifiquem a casa de vocês, o trabalho, se a caixa d'água está destampada, tem que limpar o vasinho de planta, pneu, lata, qualquer recipiente que acumule água e a mantenha parada. Então, por favor, nos ajude, vamos combater estas viroses. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 36 minutos em Manaus. Karime Leão, prepare o bolso, hein? Ai, ai. Você também, querido ouvinte, prepare o bolso. A conta de luz vai subir em média 5,6% em 2024. É o que projeta aí a Agência Nacional de Emergência Elétrica, a ANEEL, Karime. Carlão, e essa média aí, 5,6%, está acima da inflação projetada pelo mercado financeiro para esse período, tá? Que é de 3,87%. Em 2023, a ANEEL havia estimado um aumento médio de 6,8% nas tarifas das distribuidoras. Contudo, a alta ficou em 5,9%. A ANEEL reajusta anualmente as tarifas de energia cobradas pelas distribuidoras na data de aniversário de concessão. Os reajustes levam em consideração fatores como o custo da geração e transmissão de energia, além de encargos setoriais. Também são considerados os custos próprios da operação da distribuidora e a inflação no período também. Bom, em outubro do ano passado, a diretoria da ANEEL aprovou a prorrogação das tarifas da Amazonas Energia até o dia 25 de maio de 2024. O último reajuste foi em novembro de 2022, quando as tarifas ficaram 4,38% mais caras. Mix. Olha só, o Ministério Público Federal instaura processo para acompanhar o cumprimento do direito ao aborto legal no Amazonas. Movimentos de mulheres lamentam que seja necessário a atuação do Ministério Público para o cumprimento de uma lei que protege a saúde feminina, Karine. Exato, Carlão. No Brasil, existem 3 situações em que o aborto é permitido. Quando a gravidez coloca em risco a vida da gestante, quando a gravidez é resultado de estupro ou quando o feto não possui cérebro. Vamos acompanhar melhor esse assunto agora com a Diné Araújo. Considerado crime no Brasil, o aborto só é permitido em 3 situações: quando a gravidez coloca em risco a vida da mulher, quando a gravidez ocorre após estupro e quando o feto é anencéfalo, ou seja, não tem cérebro. Nessas 3 situações, o aborto é legal e permitido pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que é autorizado pela Justiça a fazer esse aborto. Só que aqui no Amazonas, há denúncias de que esse direito não está sendo cumprido nas unidades
unidades públicas de saúde. Por isso, o Ministério Público Federal no Amazonas abriu investigação para acompanhar e monitorar, no âmbito das políticas públicas de saúde sexual e reprodutiva da mulher, se o direito ao aborto legal está sendo respeitado. A presidente nacional da União Brasileira de Mulheres, Vanja Andréa Santos, diz que o mais impressionante dessa ação é que o Ministério Público tem que iniciar uma fiscalização com a finalidade de cumprirem direitos das mulheres já garantidos por lei. Isso deveria fazer parte já do dia a dia dos serviços de saúde, né? Porque são tantas as investidas conservadoristas em cima dos direitos das mulheres, e o pior é que se avança nos direitos nacionalmente, né? Como a questão da dignidade menstrual, do salário igual e de tantas outras iniciativas, né? Nos estados e municípios, esses direitos e outros direitos, principalmente relacionados aos sexuais e os direitos reprodutivos, vêm sofrendo ataque. A UBM vai procurar o Ministério Público para se colocar como colaboradora nessa ação. Por sua vez, a representante da União Brasileira de Mulheres no Amazonas, Eriana Azevedo, defende que a ação do Ministério Público Federal se estenda aos demais órgãos que zelam pelos direitos constituídos, como as próprias casas legislativas. O direito ao abortamento legal é um direito que já é previsto em lei e que, infelizmente, a gente recebe denúncias, a gente sabe que a mulher, quando passa por esse procedimento, ela acaba sendo revitimizada. Essa questão toda, ela é sistêmica, né? Ela não é só a saúde, ela passa pela segurança, ela passa por uma série de questões. Já Francis Júnior, do Fórum Permanente de Mulheres de Manaus, espera que essa ação resulte no respeito aos direitos adquiridos. Nós já estamos, assim, num processo de estrangulamento de tanta violência contra as mulheres, né? E nessa pasta é uma violência dobrada, 3 vezes mais. A mulher é violentada, ela é estuprada, ela é violentada no hospital quando busca ajuda, ela é violentada na entrada de uma delegacia, enfim. A portaria assinada pelo Procurador da República, Igor Jordão Alves, publicada em 18 de janeiro, também pede a proibição de cobrança de honorários para procedimentos obstétricos nas unidades de saúde pública. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 42 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Olha essa, hein? Essa foi demais. Hoje viralizou nas redes sociais um vídeo de uma dupla de assaltantes que foi presa rapidinho. 15 segundos depois, Karime, de assaltar uma jovem no bairro Nova Vitória. Maravilhosas imagens, né, Carlão? Os 2 assaltantes estavam, claro, numa moto, e o repórter André Meirelles traz mais detalhes a respeito desse assunto e outros casos de polícia. André, boa noite, André. Então, a polícia viu até toda a ação dos bandidos, né? Foi rapidinho ali. Tava só esperando. Exato. Boa noite mais uma vez, Karime e Carlão, e você ouvinte que nos acompanha. Olha, inclusive, essas imagens foram gravadas aí pelo circuito de câmeras de vigilância de um estabelecimento ali no Grande Vitória na noite de ontem, onde 2 pessoas estavam paradas ali em uma calçada, quando essa dupla de assaltantes, a dupla chegou em uma motocicleta e um dos que estavam na motocicleta acabou tirando uma arma e apontando ali para os 2. Um conseguiu correr e a outra, que era uma garota, passou ali, entregou o celular para um dos assaltantes. E aí essa dupla, a vítima, acabaram correndo ali, chamou bastante atenção toda a situação. E aí os assaltantes, né, o condutor ali que estava na moto e em seguida o que vinha atrás estava se preparando para fugir quando o condutor acabou avistando quem, Karime, Carlão? A polícia, né? A polícia militar que estava fazendo ali o patrulhamento de rotina pela região, ali pelo local. É isso que tem que ter, né? Mais viaturas, poderia acontecer mais coisas parecidas. Para você ver como é importante ter essa presença da polícia nas ruas, para dar não só a sensação, mas para dar de fato a segurança para as pessoas. Maravilhoso, né? Enquanto a dupla ali pensava que poderia cometer o crime livremente, não, a polícia militar apareceu no exato momento
comemorando, né? Já estavam comemorando porque roubaram o que normalmente tem acontecido há muito tempo, que é o aparelho celular, que é o principal alvo dos assaltantes, e dessa dupla não foi diferente. Chegaram no local utilizando, sabe o quê? Uma arma de fogo, que a polícia fala simulacro, né? Que não ou seja, arma de brinquedo. É de brinquedo, né? No simulacro é uma coisa que simula o que seria uma verdade, ou seja, é uma arma de brinquedo, não é verdadeira. Mas naquele momento de pânico ali, em que a dupla estava ali, as vítimas estavam sentadas ali, não puderam identificar e fizeram certo, né? Na verdade, entregaram ali, porque se fosse uma arma de verdade, reagisse... Na correria ninguém vai parar pra ver, exatamente, né? E aí, então... pra ver se é de verdade essa arma aí, não vai falar assim também. Exatamente. E aí a polícia parou ali os assaltantes, eles não reagiram nem nada, colocaram a mão na cabeça, se entregaram, a polícia então fez o trabalho de abordagem, encontraram com eles o produto roubado, que foi um flagrante ali na hora, eles foram presos em flagrantes e levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia, que é uma central de flagrantes, e eles ficaram ali presos, mais à disposição da justiça, que é daí para lá da disposição da justiça que vão ver se eles vão continuar presos ou soltos. A gente torce para que eles continuem o quê? Presos, porque se eles forem soltos pela justiça, o que pode acontecer, né, Karine? Aí a polícia sempre fala, né? A polícia prende, a justiça solta. Pior que é um ditado muito presente na nossa sociedade. Exato. Constante. Olha só, e nesse giro policial, Karine Carlão e ouvintes, a gente tem mais uma informação aqui sobre uma mulher que foi presa suspeita de aplicar golpes avaliados em mais de R$80 mil. E isso não aconteceu em outro estado, em outra cidade não. Isso aconteceu aqui em Manaus. E essa prisão foi feita ontem pelo 1º Distrito Integrado de Polícia, que investiga essa ação criminosa. O delegado Cícero Túlio, que é o responsável pelo 1º DIP, ele falou que durante 6 meses a mulher se apresentava para as empresas conveniadas como se fosse filiada da instituição, né, para receber doações de eletrônicos, eletrodomésticos e também recursos financeiros. Então, a casa caiu para ela foi presa em flagrante, ali a investigação confirmou que realmente ela estava cometendo esse crime e agora ela vai responder por estelionato, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, e ela vai ficar aí à disposição da justiça, né? Então, não, né, as pessoas pensarem que podem fazer, né, identificar aí, fazer uma identidade falsa para cometer golpes, aplicar golpes ou participar, uma hora, né, a casa cai, Karine Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Boa noite. Valeu, André. 6h46, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O Ministério Público Federal do Amazonas investiga a venda de mercúrio líquido sem qualquer controle em site da internet. O órgão lembra, inclusive, que o Brasil é signatário da Convenção de Minamata, da Organização das Nações Unidas, que trata da restrição do uso do mercúrio, hein, Karine? Carlão, e a organização WWF Brasil diz que o garimpo ilegal é o maior beneficiário da venda de mercúrio livremente, encontrado livremente na internet. O mercúrio, claro, é um produto tóxico que a gente sabe capaz de causar sérios problemas neurológicos e até a morte. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com a Janaína Araújo. A investigação foi solicitada pelo procurador da República, André Luiz Cunha. Ele considerou informações de que o site Mercado Livre tem sido utilizado para o comércio de mercúrio líquido usado no garimpo, sem qualquer controle sobre a procedência do material e quem são os envolvidos nas transações. O procurador lembra que a Constituição Federal confere tratamento especial para a atividade de mineração, reconhecendo expressamente que se trata de fonte de degradação do meio ambiente. Além disso, segundo o inquérito, o Brasil apoia a Convenção de Minamata, evento realizado pela ONU em 2013 e que restringe o uso de mercúrio para proteger a saúde humana e o meio ambiente. A analista de políticas públicas da organização WWF Brasil, Ariene Cerqueira, explica que a Convenção de Minamata ajuda os países a buscarem alternativas não tóxicas, eliminando a poluição por mercúrio. O Brasil não é um país que produz mercúrio e, por conta da Convenção de Minamata, da qual o Brasil é signatário, uma série de procedimentos e autorizações são necessárias para usar mercúrio nessas atividades.
né? Então, o IBAMA atualmente ele é o órgão responsável por autorizar essa importação, já que a gente não produz, e também por controlar o uso do mercúrio dentro do país, a comercialização e o destino que esse mercúrio recebe depois de entrar no país. O mercúrio é uma substância química que causa preocupação mundial devido à propagação atmosférica de longa distância e seus efeitos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. É capaz de causar sérios problemas neurológicos e até a morte. E segundo Ariane Cirqueira, analista de políticas públicas da WWF Brasil, o garimpo ilegal é o maior beneficiário da comercialização do produto, realizada sem qualquer tipo de controle do poder público. Quando a gente vê uma atividade que não tem as devidas autorizações ambientais para funcionar, e no caso da exploração mineral a gente tem também a ausência da permissão de lavra garimpeira, que é outorgada pela Agência Nacional de Mineração, muito provavelmente o mercúrio que vai ser utilizado ali nessa atividade que já não respeita as regras, que já não respeita, né, o que propõe a legislação, também na maioria das vezes vai vir de uma origem ilícita, né, ilegal. O inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal vai apurar irregularidades no comércio de mercúrio livremente na internet. Segundo o MPF, em 2019, um estudo realizado pela Fiocruz com os Yanomami constatou a presença de mercúrio em 56% das mulheres e crianças na região de Maturacá, no Amazonas. Há também outro estudo que identificou que os peixes consumidos pela população em 6 estados da Amazônia brasileira têm 21,3% de concentração de mercúrio acima do permitido. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 50 minutos. Chegou a hora da gente conferir os assuntos dos bastidores da política local com ela, Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite. Então, temos novo secretário no governo da gestão aqui de Wilson Lima, mas não é de saúde, sim, da educação, não é não? Conta mais. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Pois é. Cuca Chaves, na verdade, foi quem caiu, né? Não foi a Anuar Samad, muita gente esperando esse nome, mas na verdade foi da SEDUC. Saindo aí da Secretaria de Educação, Cuca Chaves, ela foi a terceira secretária, agora chega Arlete Mendonça, que também já fazia parte ali da pasta, só assumiu o cargo principal, que é o de secretária. Cuca sai oficialmente, a justificativa é de que ela está cansada. É uma pasta muito complicada, é uma secretaria, realmente é uma secretaria que é o maior... Grande, né? maior orçamento do estado é a SEDUC, e ela estava administrando tudo isso, e a desculpa foi que ela estava cansada. Cansei. Só vou lembrar, né, que nos últimos anos, na gestão de Wilson Lima, os números da educação é só ladeira abaixo. Zero, né? Poxa, nossa, perdeu várias posições interessantes, só ladeira abaixo. E aí entra agora a Arlete. Agora, e essa é a oficial, né? Nos bastidores o que se fala é que Cuca não estava conseguindo agradar aí tanto servidores quanto fornecedores. Essa parte administrativa não estava funcionando muito bem e foi preferível que ela saísse, e entra Arlete Mendonça, e vamos entender aí como é que vai funcionar, realmente acompanhando a administração nova. Karime, Carlão. Ei, Blink, olha só, tem uma história aí que a Câmara Municipal de Manaus vai gastar 5 milhões de reais com empresas que vão fornecer diplomas, medalhas e troféus. Eita. É verdade? Comprova isso? O que acontece? Estranho, né? O vereador Caio André, que é o presidente da Câmara Municipal de Manaus, não estava no posto de presidente, assumiu o Ivo Neto, que assinou esses contratos. São 2 contratos, cada um com uma empresa, para fornecer exatamente isso que você falou, Carlão. Troféus, medalhas, diplomas, lembrancinhas, honrarias, tudo mais. A gente está falando de uma ata de registro de preço. Então, assim, esses 5 milhões é o valor que pode alcançar. Tá lá disponível até esse valor. Não quer dizer exatamente que vai ser utilizado todo esse valor, mas está lá disponível. Limite máximo aí tem
que é esse, 5 milhões. E a gente tem que continuar vendo para ver quanto vai ser utilizado aí de fato. Mas foi assinado por Ivo Neto, que assumiu o cargo de presidente, não é temporário, é em exercício da Câmara Municipal de Manaus, e foram feitos 2 contratos aí com empresas para fornecer esse material, que de qualquer maneira é um escândalo porque são valores exorbitantes. Tomara que não utilizem nem mas a gente sabe de históricos que se tiver para usar, eles usam até o final, né? É verdade. Tudo, trabalho nosso ser chato e ficar de olho ali em cada centavo que vai sair, prometo fazer isso. Se tiver disponível, eles vão usar mesmo. Vão mesmo. E de onde que vem esse dinheiro, né? Tiram de onde, gente? Uma pontinha aí nossa. Aí. Com certeza, né? Todo, né? Essa parte é a gente. Exato. Teu dinheiro está sendo usado para isso, para comprar medalhinha, troféu, diplominha. Olha que legal. Enfim, bacana. A gente paga imposto para isso. Cíntia, oi. A ala da direita do Amazonas está tentando trazer Michele Bolsonaro ainda esse início do ano para receber o título de cidadã amazonense. Falando em medalhas e títulos e diplomas e coisas, agora na Assembleia, que também não fica para trás quando o assunto é esse, lembra que Débora Menezes, deputada estadual, conseguiu aí, fez a proposta aí, a Assembleia aprovou o título de cidadã amazonense para Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil? Pois é, agora estão correndo para entregar esse título aí. Estamos em ano eleitoral, então esse movimento ele não é à toa, e a expectativa é que venha tanto Michele quanto o marido. Ela é casada com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é um grande evento pré-eleitoral acontecendo, sim. O que a gente acaba tirando disso tudo, essa correria, querer trazer no primeiro período logo, primeiro trimestre, e fazer esse evento acontecer. Não tem como olhar para isso sem pensar em eleições 2024, viu? Então, manobras. Eleições municipais. Eu tô aqui lembrando que o Cadu de Brasília falou que a agenda do presidente Lula para esse ano está, claro, em viagens para o Brasil, visando essas eleições municipais, e não tem na agenda Manaus. Olha aí, não tem na agenda Manaus. Também não tem candidato da esquerda. Fica complicado, né? Ele sabe que a maioria amazonense é da ala da direita mesmo, né? Então, de repente, o pessoal da direita aproveita, já que vai ficar tem esse espaço, não tem na agenda até agora. Não tem candidato da esquerda ainda, né? É bom, enfim, apesar de ter uma série de candidatos, e aí a gente tem que acompanhar para ver como é que vai ficar no final. Porque agora, quer dizer, nunca mais teve pesquisa, né? Já falei por quê, que é por conta que agora precisa ter todo um registro no TRE. Exatamente. Exato. Mas enfim, vamos continuar acompanhando para ver como é que fica, se a esquerda vai ter candidato ou não, porque a direita já tem. Tá certo. Obrigada, Blink. Volta amanhã. Até amanhã. Blink. Mix. Economia. Olha, conferindo os indicadores econômicos, o dólar comercial fechou em baixa de 0,66%, cotado a R$4,95. O euro fechou em alta de 1,02%, aos R$5,37. E o Bitcoin fechou o dia desvalorizado em 2,19%, aos R$195.569. O Ibovespa fechou em alta de 1,34%, fechou aos 128.294 pontos. O número de inadimplentes cresceu 5,3% em 2023, na comparação com 2022, de acordo com o levantamento da Boa Vista Serviços. Apesar do crescimento, a taxa mostrou que diminuiu ao longo do ano, depois de fechar 2022 em 19,9%. Mix. 18 horas. Esporte. O Giro Esportivo com Cid Soares. Cid, teve jogo agora à tarde pelo Barezão? Pois é, teve, né? E o Barezão segue aí com boas expectativas. Unidos do Alvorada e Parintins encerrou em 2-0, pro Parintins. Já começa a ter aí volume, né, de jogo, o próprio Parintins. Amanhã tem Manauara e Nacional às 3:30 da tarde. O Amazonas vai pegar o Princesa dos Solimões às 8 da noite. Esses 2 jogos rolam na Arena da Amazônia. Então, se você não tiver uma opção amanhã legal, olha aí, joguinho para você curtir na Arena. O Nacional anunciou hoje a contratação do goleiro João Vitor, de 20
22 anos para a disputa do Campeonato Amazonense. O goleiro chega para ser o terceiro nome do elenco para a posição. E a seleção brasileira fez sua estreia no pré-olímpico hoje contra a Bolívia. O jogo foi às 4h, horário de Manaus, pelo Grupo A, no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, com transmissão do Sport TV. O jogo encerrou em 1-0 para o Brasil e é válido pelo Grupo A, que tem ainda Venezuela, Colômbia e Equador. Somente os 2 primeiros colocados da competição, que tem 10 participantes, se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris, que rola entre 26 de julho e 11 de agosto. O pré-olímpico terminará em 11 de fevereiro. Anúncio oficial aconteceu hoje nas redes sociais do clube, o Nacional, disputará o campeonato amazonense pela primeira vez em 2023. João atuou pelo CRB de Alagoas, lá disputa do campeonato alagoano. 3 jogos disputados na campanha que culminou no título estadual, e a gente está recebendo essa notícia já aqui agora também. E para encerrar, o Corinthians desistiu da contratação do Mateuzinho do Flamengo depois de não chegar a um acordo em relação aos termos propostos pelos cariocas para o empréstimo válido por uma temporada. O presidente Augusto Melo comunicou oficialmente às partes interessadas dessa desistência. Sim. É o que temos para hoje. Obrigada, Cid. Até amanhã. Valeu. Até amanhã. Mix. Seguindo direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A exoneração da secretária chamou a atenção hoje para a situação da educação no Amazonas. A mudança na SEDUC vem em meio aos números negativos do setor na gestão do governador Wilson Lima. Nos últimos anos, o Amazonas perdeu uma posição e passou para o 23º lugar em educação no ranking de competitividade dos estados. Ficou com a nota 20,2 na escala que vai de 0 a 100. O Amazonas ficou em último lugar com nota 0 no resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O estado ficou em 22º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Ficou entre as últimas posições na taxa de frequência do ensino fundamental e na taxa de frequência do ensino médio. A nova secretária é a 4ª pessoa a assumir a Secretaria de Educação na atual gestão e tem menos de 3 anos para tentar reverter a situação e fazer o governo mudar os rumos do quadro negativo na educação do estado. 18 horas. Olha, são 7 horas em Manaus. Karine, terminamos assim mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.